Glória a Deus, porque nós sabemos que essa vontade de que nós mantenhamos a nossa vida e nós a tenhamos em abundância, a vontade do nosso Jesus, amém? Queridos, eu confesso para vocês que há 7 anos já, olhando para a nossa cidade, vendo os pontos críticos da nossa cidade, onde uma hora Marília já ocupou os principais rankings de divórcio, hoje, graças a Deus, nós já conseguimos reverter. Marília era conhecido como uma das principais cidades onde tinham festas, raves, né? Quem aí viveu na época de 2006 até 2011, se lembra ali que nós tínhamos festas na arena, ali a cada 2, 3 meses, algo muito intenso, várias boates. Graças a Deus, essa realidade já mudou na nossa cidade. Porém, eu confesso que quando eu voltei do encontro, me mandaram aquela matéria, infelizmente, dessas 2 pessoas que tiraram a vida essa semana. Não sei se vocês vão se lembrar, na ABB do ano passado, quando nós fizemos o Deep Party, e que nós falamos sobre isso. Vocês se lembram disso ou não? E eu quero chamar a sua atenção agora. Batata, põe para mim, por favor, as estatísticas lá, naquela sequência que eu te mostrei. Conversei com alguns médicos da igreja, alguns psicólogos. Vou conversar com alguns psiquiatras, porque nós estamos aqui, não simplesmente para pregar aqui em um sábado e depois bater nas suas costas e falar assim, olha, até a próxima semana. Nós estamos mesmo querendo oferecer ajuda para a nossa cidade. Nós estamos querendo mesmo que Marília não faça parte desses rankings negativos. Quando nós falamos de avivamento aqui, nós acreditamos que a nossa cidade precisa ser transformada em todas as áreas dela, inclusive nessa. Né? Põe na arte, por favor, Batata, não a do culto, aquelas na sequência que eu te passei. Olha só. É um número aproximadamente de mortes por suicídio anual, segundo a OMS. Para cada morte, existem 26 tentativas, ou seja, 1 milhão de pessoas morrem suicidadas todos os anos, e para cada uma pessoa dessa tem 26 tentativas. Ou seja, nós estamos falando de 26 milhões de pessoas. Isso é claro, dentro de uma pesquisa, que nós sabemos que essa pesquisa ela pode ter uma margem de erro e de acerto para mais ou para menos, não é exata. Mas acreditamos que se aproxima muito. Põe a próxima arte, por favor. Aqui algumas coisas que eles mandaram. É claro que nós, na parte espiritual falando, nós acreditamos em mais coisas, mas como eu disse para você que nós estamos nessa parceria com esses profissionais da saúde também. Também um rapaz da prefeitura me procurou, querendo fazer uma parceria para combater o suicídio na nossa cidade. Então nós vamos pensar em algo, nós vamos fazer 3 mensagens, essa e mais 2, dentro desse tema. Então nós vamos apresentar alguns projetos para vocês nas próximas semanas. Aqui eles mandaram 5 sinais de alguém que está considerando a possibilidade de se suicidar. Uma tristeza intensa durante vários dias, uma falta de interesse para pensar no futuro, e costuma falar frases de jargão, como do tipo assim, para os amigos mais próximos e para os parentes, às vezes esposa, filhos, eu acredito que você viveria melhor sem mim, talvez eu devesse desaparecer, talvez eu devesse sumir, e algumas outras como, eu faço tudo errado mesmo, eu sempre erro, eu nunca consigo acertar, eu sou um nada. Algumas tentativas prévias de suicídio. Quais são as tentativas prévias? É quando a pessoa ela ainda não foi totalmente ali convencida pelo inimigo para ela conseguir tirar a vida dela, e aí ela fica fazendo algumas tentativas, mas na verdade essas tentativas não são para falar assim que eu estou só brincando com a minha vida. Não, nós não estamos aqui para apontar o dedo para ninguém, nem para julgar, nem para culpar, mas essas tentativas, entre aspas, fajutas, são do tipo assim, socorro, me ajuda. É por isso que nós colocamos o tema nessa série, tem alguém aí? Socorro. Porque na verdade é tudo que as pessoas procuram, uma ajuda. Vocês podem ter certeza que para a pessoa chegar
no ponto de tirar a vida dela, passou pela cabeça dela várias outras tentativas de possibilidades de conseguir outra saída. E tem a última também, né, que ela começa a doar as coisas dela, bicicletas, relógios, enfim, coisas que são importantes e valiosas para ela, não necessariamente financeiramente falando de valor, mas valor pessoal, valor ali para a pessoa. Próximo. Isso aqui, eu acredito que todos nós que trabalhamos na visão de célula, na visão celular, nós já aí motivamos vocês fazerem isso todos os dias, né? É claro que você não vai chegar todos os dias e perguntar se a pessoa tentou se matar, mas convidar a pessoa, né, perguntar como a pessoa está, se importar com ela, tentar trazer essa pessoa para a célula. E aqui eles falam, é claro, não tenha medo de perguntar. Se você percebe alguma atitude estranha, não tenha medo de perguntar. O máximo que ela vai falar para você é não tentei, não estou pensando. Mas analise as pessoas da sua própria célula, analise os seus próprios discípulos, analise os seus próprios amigos da escola, da faculdade, né? Próximo. Olha só, gente, muito interessante isso. É um princípio do discipulado também, mas como eu disse que nós estamos fazendo essa parceria com a saúde, deixe a pessoa falar, né? Nessa hora, tudo que a pessoa não quer é receber um sermão, né? A pessoa ela chega lá arrebentada com a cabeça dela, sem conseguir se alinhar, sem conseguir se sincronizar, e aí ao invés de você escutar, de você dar o seu ombro, de você apoiar, conseguir mostrar para ela que existe outro caminho, você começa, o que você está fazendo da sua vida? Você começa a apontar o dedo para ela ali, ela não está te entendendo nada, ela não está nem escutando o que você está falando para ela. Por quê? Porque a mente dela está ali em um ritmo muito acelerado funcionando. Próximo. Aqui já são as estatísticas que nós falamos, né? Quando eu vi essa estatística aqui, né? Olha só, queridos, foi engraçado essa semana, foi uma semana de muita batalha espiritual, né? Quando eu vi essa estatística aqui, o diabo falou claramente comigo assim, olha, você não precisa fazer isso, porque se você analisar, os jovens não estão em primeiro lugar. Em primeiro lugar estão os adultos de 40 a 59 anos. Os jovens, vocês estão ali em quinto lugar, né? Já está quase saindo do ranking. Não precisa falar disso, né? Mas nós entendemos que nós não nos importamos apenas com os jovens, mas nós nos importamos com toda a nossa cidade, com os pais de família, que às vezes têm feito isso. O índice de suicídio é maior nos homens do que nas meninas, né? Então, aqui está de acordo com a Fundação SEAD, né? O ranking aí, é claro que essa aqui é de 2013, 2014. Aqui, eu acho que se eu não me engano, aqui está aparecendo São Carlos também. Eu pedi já uma atualizada para eu mostrar para vocês 2016 e 2017, tá bom? Mas é sempre com base para 100 mil habitantes. Então, nós acreditamos que a nossa responsabilidade de evangélicos é mudar essa realidade negativa da nossa cidade, amém? E é por isso que, obrigado Batata, e é por isso que nós estamos empenhados mesmo nisso, né? Cada líder de célula, cada hospedeiro, né? Cada pessoa aqui que é membro de uma célula, olha só o nosso poder de fogo, gente, para combater isso. Nós estamos falando de 6.500 pessoas que podem ajudar a nossa cidade a reverter essa situação. Veja bem, eu não estou falando de visão aqui. Eu não estou falando para você liderar uma célula. Eu não estou falando para você discipular alguém. Eu estou falando para você se importar com pessoas. Se importar com a vida das pessoas. Amém? Quero falar com vocês essa noite. Projeta para mim, por favor, Salmo 121, capítulo 1 a seguir. Cento e 1.
Eu levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o meu protetor, como sombra que o protege, ele está à minha direita. O dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora para sempre. Você pode colocar na A, por favor? Põe o verso 7 para mim, por favor. Eu vou ler na RA, que é a minha versão aqui, tá bom? O verso 7 fala assim: o Senhor te guardará de todo mal, e o Senhor guardará a tua alma. Repita comigo assim: alma. Quero chamar a sua atenção essa noite para trabalhar em cima desse texto. Quando nós olhamos para esse salmo aqui, nós logo de caras entendemos que esse homem, no caso Davi, que escreveu esse salmo, ele está em uma situação crítica, ele está em uma situação sem saída. Provavelmente ele escreveu esse texto em um deserto cheio de montanhas, e quando ele começa a olhar para a sua realidade, ele começa a ver montanhas e montanhas, ele não consegue ver saída, e aí ele começa a perceber a sua realidade minuta, ele começa a observar todas as suas adversidades à volta, e ele começa a enxergar a sua pequenez, ele começa a enxergar de quão fraco ele é. Mas olhem para cá, não precisa ser profeta e nem filho de profeta para enxergar isso. Esse texto de Salmo não é uma poesia. Muitas vezes nós lemos o livro de Salmos e nós não nos preocupamos em saber por que esse Salmo foi escrito, onde ele foi escrito, em qual contexto ele foi escrito. Nós achamos que ele é simplesmente uma poesia decorativa, em que a gente abre a nossa Bíblia e coloca lá no nosso escritório, ou na nossa sala de jantar, ou na nossa sala de estar, para fazer uma decoração poética. Mas eu quero falar para você que esse texto, ele não é uma poesia, ele é a palavra de Deus para mim e para você, e esse texto é muito aplicável para os nossos dias de hoje. Quero fazer uma pergunta para vocês: quantos aqui essa noite acham que precisa do socorro de Deus? Levanta a mão, pode levantar. Se você acha que você não precisa, pode manter ela baixa. Nós vamos conversar sobre isso mais para frente. Hoje nós precisamos do socorro de Deus, sabe por quê? Porque quando nós olhamos para a nossa realidade, nós enxergamos violência, nós enxergamos maldade, nós enxergamos olhos altivos, nós enxergamos trapaça, nós enxergamos inveja, nós enxergamos um ciúme excessivo. E eu concluo que nos dias de hoje, nenhum de nós podemos viver sem o socorro diário de nosso Deus. Por quê? Queridos, comece a pensar, nós não podemos sair à noite tranquilo. Nós temos que pensar onde nós vamos colocar os nossos carros, principalmente quem tem motos, né? E quem tem o carro vai querer colocar um seguro no carro. Quem tem casa vai querer colocar um alarme na casa, vai querer pagar um monitoramento, vai querer colocar câmeras de vigilância, seja na sua casa, seja na sua empresa, ou se você é funcionário, provavelmente lá na sua empresa, no seu trabalho, o seu patrão já colocou algumas câmeras. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo que vive um caos. E alguns que são um pouco mais ali extremistas, olha, eu vou tirar o meu porte de arma para eu poder andar armado legalmente, porque comigo é assim, tomou, levou, eu vou me proteger, eu vou me guardar, eu vou fazer seguro de carros. Aí eu começo a perguntar assim: em que mundo nós estamos vivendo? Eu preciso me defender, eu preciso cuidar do que é meu, eu preciso cuidar do meu patrimônio. Alguns colocam rastreadores em celular. Eu não falo esse do Google aí, que você clica e você consegue ver onde seu celular está. Eu falo literalmente aqueles rastreadores. Quem tem frota de caminhão, começa a colocar rastreadores na frota de caminhão. Quem tem frotas de entrega de motos, começam a colocar rastreadores nas motos. Por quê? Porque não dá para confiar mais. Aí eu pergunto, cadê o policiamento? Cadê os políticos? Mas o salmista, ele fala algo muito importante nesse texto.
Ele fala que ele olha para o alto de onde vem o socorro dele. Em Salmo 129:1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a sua casa, em vão vigia a sentinela. E eu quero expor esse texto com vocês essa noite, mas eu quero chamar a sua atenção para esse verso 7, porque o texto vai falar que Deus guardará a sua alma. O que é a sua alma? A sua alma é o seu intelecto, é a sua vontade, é a sua emoção. É onde você sente saudade, é onde você sente medo, é onde você se sente frustrado, é onde você se sente machucado, é onde você se sente um nada, é onde você é ferido. Na verdade, quando nós falamos assim, nossa, eu estou ferido, né? Eu estou sentindo uma dor no meu coração. Na verdade, nós estamos falando da dor da alma aqui. Mas o que me chama a atenção é que antes de Marília existir, é que antes de nós existirmos, o salmista, ele escreve e fala assim: o Senhor te livrará de todo mal, e o Senhor guardará a sua alma. É porque se Ele te deu uma alma, Ele se preocupa com a alma que você tem. E quando nós falamos em viver uma vida, e uma vida em abundância, Ele quer que a sua alma viva em abundância, não oprimida, deprimida, ressentida. E o que acontece hoje, infelizmente, é o quê? É que nos últimos dias, nos últimos anos, as pessoas têm se adoecido demais na alma. As doenças psíquicas e as doenças psicológicas têm se proliferado em nosso meio. Se você olhar algumas décadas atrás, não existia esse monte de fobia que existe hoje. Né? Às vezes eu atendo alguma pessoa, a pessoa fala cada nome, não, eu tenho isso e isso. Aí eu falo, o que você tem? Eu tenho essa, e fala a palavra que eu falo assim, rapaz, se você está no meio do culto e você manda uma palavra dessa, eu acho que você foi batizado no Espírito, porque são os nomes mais diversos possíveis. As pessoas tentando explicar, entender a alma. Os médicos, os psiquiatras, os psicólogos, tentando fazer leituras do cérebro humano, saber como o cérebro funciona, por que nós temos essas reações, por que nós temos essas ações, por que uma pessoa que é atingida nessa frustração, por que ela reage dessa maneira, e são tantos estudos, são tantas doenças, são tantos remédios, mas o que acontece é que quando as pessoas estão feridas, as pessoas estão amargas, as pessoas estão amarguradas, é porque a alma adoeceu. Se a pessoa se ira com facilidade, tem um ciúme possessivo, é porque a sua alma não vai bem. Não vai bem, os seus sentimentos não vão bem. E eu quero chamar a sua atenção, porque quando nós falamos de doença da alma, nós estamos falando de algo muito sério. As doenças da alma de hoje têm matado mais do que as doenças físicas e carnais. A depressão foi considerada a doença do século. E às vezes você olha para uma pessoa em depressão, se você não tem uma sabedoria espiritual, você vai começar a medicar simplesmente aquela pessoa. Veja bem, eu não estou falando que um acompanhamento com um psicólogo, eu não estou falando que um acompanhamento com um psiquiatra, eu não estou falando que se ele te receitou algum remédio, algum calmante, se você é muito ansioso, eu não estou falando para você parar de tomar. Eu estou falando o contexto em que a nossa sociedade vive. Remédios e mais remédios, exames e mais exames, sessões e mais sessões de terapias, e nunca chega em um fim. E quando nós olhamos para isso, nós olhamos para a nossa cidade, e nós enxergamos um índice desse, isso dói meu coração por dentro, sabe por quê? Porque quando nós pregamos de avivamento, nós não estamos pregando de manifestações do Espírito aqui no apelo. Eu não estou falando de distribuição de dons. Eu não estou falando de falar em línguas. Eu não estou falando de ter visões. Também não estou falando que isso não é avivamento. Estou falando de que quando o Espírito Santo, o Espírito de Deus visita uma cidade, essa cidade,
ela fica sem taxas de roubo, ela fica sem taxas de suicídio, ela fica sem taxas de homicídio, as bocas de fumo fecham, os prostíbulos fecham. Por quê? Porque as pessoas começam a se converter. Então, quando nós pregamos aqui de avivamento, eu quero que você entenda isso a partir de agora. Nós estamos olhando para a nossa cidade, e nós estamos vendo que a nossa cidade está machucada. Foram cidadãos marilienses que tiraram a vida. Ah, pastor, então você está falando que eu tenho responsabilidade sobre isso? Sim. Talvez não sobre essa pessoa, porque talvez você nem sabe quem ela é. Mas quantas outras à sua volta, às vezes olha para você, esperando receber vida, esperando receber paz, uma palavra. E você, tudo bem, estou atrasado para o trabalho. E você não olha para a pessoa. Sabe, queridos, me chamaram para visitar uma pessoa certo dia, eu nem sabia quem era. Quando eu cheguei lá, a pessoa queria se suicidar, queria tirar a vida dela, porque ela estava com medo. E pela descrição dela, ela falava assim: pastor, você não consegue me entender, mas é como se alguém estivesse me apertando e me espremendo assim. Eu olho no meu quarto escuro, não suporto que acendam a luz. Pastor, você não está entendendo. Eu já tentei fazer pactos com Deus, pactos com o diabo. Eu já tentei fazer pacto com todo mundo que você imagina. Mas tem algo dentro de mim, tem uma voz que começa a mandar eu me matar, que começa a falar que eu sou insignificante. Pastor, você não consegue entender. Eu tenho medo, eu fico no escuro em cima da minha cama, mas a sensação que eu tenho é que tem alguém embaixo da minha cama que quer me pegar. Queridos, olha o ponto que chega. E às vezes nós achamos que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Voltando a falar de quem precisa do socorro de Jesus, quem precisa do socorro do Senhor, nós não podemos sair para dirigir em paz hoje. Nós não podemos sair para caminhar na rua em paz hoje. Nós não sabemos se alguém embriagado vai vir e vai atropelar. Aconteceu há 2, 3 meses atrás, com 2 membros da nossa igreja, estavam vindo para o culto de sexta-feira, um rapaz embriagado, perdeu o controle do carro, entrou na calçada e atropelou os 2. Ela teve traumatismo craniano, teve fratura exposta no braço. Quantos de vocês sabem o que vai acontecer amanhã, quando você levantar da sua cama? Quantos? Nós não sabemos o que nós podemos fazer mais. E eu volto a perguntar para vocês: quantos aqui acham que precisa do socorro do Senhor? Sabe, queridos, às vezes você acha que porque você não tem essas síndromes, que você não tem essas fobias, que você não tem esses distúrbios psicológicos, que você não tem esses distúrbios psiquiátricos, mas preste atenção. Nós estamos falando da nossa sociedade. Nós estamos falando da nossa cidade. Minha esposa está nos Estados Unidos fazendo o enxoval da nossa filha. E ela filmou assim o bairro, né? Ela estava chegando na casa que ela está hospedada lá, de uma amiga da Priscila. E ela começou a filmar assim uns 2 quarteirões antes para me mostrar onde ela estava. E tem algo que me chamou a atenção lá. A maior parte das casas tem bandeiras dos Estados Unidos, pequenininha, como se fosse uma decoração da casa. Ou a caixinha de correio tem um adesivo dos Estados Unidos. E aquilo começou a me chamar a atenção. Por quê? Porque eles amam a pátria deles. Porque eles amam a cidade e o país que eles vivem. Sabe, quando nós falamos de Marília, quando eu vi o índice que a minha cidade, a cidade que eu nasci, a cidade que eu moro, ei, nós vivemos nessa terra aqui. Marília precisa de ajuda, Marília precisa de Jesus, Marília precisa ser socorrida por Deus. Sabe, Deus ministrou muito no meu coração que mais de 90% dos lugares onde é feita a obra de Deus por homens, não existe avivamento, não existe a manifestação da glória de Deus.
E eu não quero que Marília faça parte dessa estatística. Temos uma igreja linda, 6.000 pessoas, 7.000 pessoas, glória a Deus, mas pessoas se matando, pessoas sendo assassinadas, pessoas se prostituindo, pessoas sendo roubadas, pessoas sendo agredidas, estabelecimentos sendo vandalizados. Eu não acredito num evangelho desse, e eu não quero fazer parte dessa estatística de um barulho de domingo à noite, mas em todos os dias da semana as pessoas, ninguém escuta falar de Jesus. Preste atenção nisso. Nós estamos falando da nossa cidade. Nós estamos falando da nossa terra. E agora eu não estou falando, delimitando a PIB Marília, não. A PIB pertence à cidade de Marília. Eu estou falando de toda a nossa população. Precisa conhecer o poder do Espírito Santo de Deus. Eles precisam ser socorridos por Jesus. Preste atenção, suicídio é quando a pessoa não acredita mais nela, é quando a pessoa não acredita em ninguém, ela não vê saída, ela só vê as montanhas, ela só vê as barreiras, ela só vê os obstáculos. Isso vem de uma depressão profunda, ou de uma ansiedade excessiva, por uma culpa, ou por um erro. Eu comecei a ler algumas matérias e alguns artigos sobre a mente humana de pessoas que estão em depressão. E eu aprendi algo que eu quero falar com vocês. O excesso de passado vira depressão. O excesso do presente vira estresse. E o excesso de futuro vira ansiedade. Tem um amigo meu que jogava bola, corria, nadava, magro, esbelto assim, teve um infarto. Ninguém entendia. Colesterol dele reguladinho, tudo bonitinho, triglicerídeos baixo, não tinha gordura no abdômen, nada, esbelto. Aí os médicos, vamos ter que fazer alguns estudos, mas possivelmente foi por um nervoso excessivo, um estresse excessivo que você infartou. Aí nós começamos a observar por que a alma produz câncer, por que a alma produz infarto, por que a alma produz pressão alta. Por quê? Porque a nossa alma interfere diretamente no nosso corpo físico. Quando Deus fala do fruto, presta atenção, não existe frutos, é o fruto do Espírito. O fruto. E no fruto é descrito tudo que é o fruto. Domínio próprio, paz, longanimidade, benignidade, mansidão. Ei, preste atenção. Como está a sua vida hoje? Você espera o socorro de quem? Quando nós falamos de suicídio, eu não estou falando com vocês de inferno. Eu estou falando de não saber viver a vida e a vida em abundância. Eu estou falando de não saber viver o céu que existe para nós. Eu estou falando de não receber o perdão que foi nos oferecido naquela cruz. Eu estou falando daquela graça merecida, que Ele olha para você e Ele não quer saber dos seus erros, Ele não quer saber do que você fez, mas Ele olha para você como um filho e fala assim: meu filho, não precisa terminar assim, eu estou aqui, mas eu não estou vendo saída, não tem mais para onde ir. Ei, mas o salmista ele fala assim: eu elevo os meus olhos para o alto, de onde vem o meu socorro. Uma resposta nada óbvia, porque em um tempo onde o socorro da maior parte das pessoas era esperada de Baal. Ele no meio do deserto, pós-guerra, olha um monte de montanhas, não sabe para onde ele vai, não sabe o que ele vai fazer. O dia não podia cair ali, porque no deserto à noite faz muito frio. Ele não sabia o que fazer. Possivelmente tinha um exército atrás de Davi, e Davi, ele eleva os olhos para o alto, de onde vai vir o socorro dele. Se ele olhasse para aquelas adversidades, se ele olhasse para aquelas montanhas, se ele olhasse, pensasse: e se cair a noite aqui, nós vamos morrer,
Nós vamos morrer de frio aqui. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos que entender o contexto em que está acontecendo aquilo. Não é um salmo, não é uma poesia qualquer. Nós estamos falando de um homem que estava desesperado, de um homem que estava angustiado, em que ele começa o salmo escrevendo assim: olha, eu só estou vendo montanha do meu lado, eu não estou vendo mais nada, eu não estou vendo saída. Mas ele fala assim: eu elevo os meus olhos para o alto, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. De quem você recebe o favor hoje? Quem tem te socorrido esses últimos dias? Todos nós podemos escolher de onde vai vir o nosso socorro aqui. A grande pergunta é: eu posso esperar socorro? Ou eu posso estourar uma troca? O que isso tem a ver com depressão? O que isso tem a ver com suicídio? O que isso tem a ver com desequilíbrio emocional? O que isso tem a ver com bipolaridade? Preste atenção aqui. Onde a maior parte das pessoas eram idólatras de Baal, todos esperavam algo dele ou de outros deuses. Davi, no meio do nada, talvez perdido em um monte de montanhas, areia para todo lado, ele nos ensina um princípio aqui, e ele nos dá alguns princípios de quem se relacionava com Deus, mas quem passou por problemas psicológicos, por pressões psicológicas, por pressões na alma, por angústia, por medo, por aflição. Ele mostra que Deus vai ter proteção do caminho daqueles que esperam o socorro dele. Ele diz assim: ele vai guardar o teu pé, ele vai guardar os seus passos para você não tropeçar. No vai e vem da vida, no dia a dia, você não vai pisar no seu calcanhar, você não vai tropeçar. Você pode colocar o pé para fora com coragem. Tenha coragem de sair do seu quarto, tenha coragem de sair da sua casa, tenha coragem de pisar fora. E eu não estou falando aqui daquele ditado popular: olha, comece o seu dia com o seu pé direito. Não, comece os seus dias pisando e firmando os seus passos no Senhor, que fez os céus e a terra. E Ele oferece para a gente proteção psicológica. Preste atenção que nós estamos falando de um salmo escrito há mais de 2000 anos atrás, bem mais de 2300 anos atrás, onde não existia psicologia, onde não existia psiquiatria, onde não existia, ninguém nem talvez nem sabia que era depressão. E ele, com a alma angustiada, ele fala assim: o Senhor guardará a tua alma. Nós estamos falando de proteção para as nossas emoções, sabe, para a nossa mente, para a nossa sensibilidade, para as nossas emoções que às vezes vão desequilibradas. Ele quer guardar a tua alma. Sabe por que Deus se preocupa com a tua alma? Porque essas promessas foram escritas antes da nossa cidade existir. Você nem estaria aqui, e já tinha uma promessa para quando você nascesse. Se porventura você passasse por esse problema, o Senhor que fez os céus e a terra, usa o rei Davi para escrever assim: olha, fique em paz, porque o Senhor vai guardar a sua alma. É porque Ele se importa demais com você, é porque existe amor demais por você. Então, quando às vezes nós pensamos que nós estamos sozinhos, nós estamos perdidos, desequilibrados, tendo surtos, se irando, nos perdendo no nosso vocabulário, nos nossos passos. Deus criou a alma, Deus criou as suas emoções, Deus criou os seus sentimentos, e você foi criado para ser amado e para conhecer Jesus. Quantos aqui se sentem amados por Jesus essa noite? Se você não se sente amado por Ele, permita que Ele ame a sua vida. Permita ser alcançado por amor de Jesus. Ele já morreu naquela cruz por você. E quando Ele te olha com esse amor,
Ele não vê uma pessoa perdida, Ele não vê uma pessoa cercada, Ele não vê uma pessoa sem saída, não. Ele enxerga uma pessoa, um filho e uma filha, por quem Ele entregou o seu único filho, para que você tivesse a chance de recomeçar. Suicídio não precisa ser o seu final. Depressão, ficar trancado dentro de um quarto, não precisa ser o seu final. Tomar remédio porque você é muito ansioso, ei, confia no Senhor. A palavra de Deus diz que para aqueles que amam a Ele, Ele dá enquanto dorme. Quando Ele diz que tem proteção para os nossos empreendimentos e para os nossos negócios, se você pegar o verso que fala que Ele vai guardar a sua entrada e Ele vai guardar a sua saída. Esse texto foi muito usado em 1 Samuel, quando Davi, ele saía, quando ainda o dia não tinha amanhecido, para guerrear por Israel. A palavra de Deus para ele era: olha, Davi, o Senhor vai guardar a sua saída. E quando ele chegava, o Senhor vai guardar a sua chegada. Está falando que quando você sai para trabalhar todos os dias, o Senhor vai guardar a sua saída. Quando você volta para sua casa todos os dias, o Senhor vai guardar a sua chegada. Ei, preste atenção nisso. Nós estamos falando que o Senhor se preocupa com o que você faz durante o dia. Ele se preocupa com o que você vai fazer todos os dias. Ele se preocupa com o que você vai fazer quando você sai. E Ele se preocupa com o que você vai fazer quando você volta. É por isso que a promessa dele é: o Senhor vai guardar a sua saída e o Senhor vai guardar a sua chegada. Ele vai guardar as suas conquistas, Ele vai guardar as suas vitórias, Ele vai guardar a sua casa, Ele vai guardar o seu carro, Ele vai guardar a sua moto, Ele vai guardar a sua bicicleta. Ele vai cuidar de você, Ele vai preservar o que você tem, Ele vai cuidar dos seus negócios, Ele vai cuidar da sua saúde, Ele vai cuidar das suas emoções, Ele vai cuidar da sua mente, Ele vai cuidar dos seus distúrbios, Ele vai guardar, Ele vai proteger a sua alma. Deus se importa com a nossa alma, Deus se importa com os nossos sentimentos, Deus se importa com as nossas emoções. O Espírito Santo se importa com você em cada detalhe da sua vida. Porém, nós tentamos buscar socorro e ajuda em vários lugares, menos na fonte principal. O Espírito de Deus te guarda 24 horas. No verso 3 fala assim, que o guarda de Israel não dorme. O guarda de Israel não dorme. Você não precisa ter medo de dormir. Você não precisa ficar se entupindo de calmante para dormir com medo. Por quê? Porque Ele está sempre alerta. Ele não dorme porque Ele te guarda 24 horas. A sua vida tem valor. Existe graça para você. Sabe quando... A equipe de louvor pode subir aqui já. Quando eu olho para a crucificação, eu vejo que tudo que nós precisamos é uma revelação de quem é Jesus. Em Lucas 23, 42 e 43, tem algo muito interessante aqui. Nós temos ali os dois ladrões que foram crucificados com Jesus. Mas tem alguma coisa aqui que é muito engraçada, que a teologia, que os métodos de evangelismo, que as teorias de evangelho, de perdão e de graça não conseguem entender. Um ladrão começa a blasfemar contra Jesus e fala assim: não é o Senhor, o Deus de Israel? Não veio para salvar o mundo? Salva a ti mesmo e nos salva também. Mas um outro ladrão, ele tem uma revelação. E ele olha para o lado e cai a ficha dele. Nossa, é o Filho de Deus que está aqui do meu lado. O Filho de Deus está aqui do meu lado. E ele fala assim: Jesus, lembra-te de mim quando entrardes no teu reino.
E o que deixa mais as pessoas com um nó na cabeça é a resposta de Jesus. Jesus, ele não fala assim: olha, você vai morrer, você vai ficar muito tempo enterrado, um dia, quando eu voltar, aí sim. Não, ele fala assim: eu lhe garanto, hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. Ele só precisou entender que quem estava do lado dele era Jesus. E é esse Jesus que quer se revelar para você essa noite. É esse Jesus. Pastor, como eu posso receber esse socorro? O verso 1 afirma assim: quando eu olho para a direção certa, quando eu não olho para os meus obstáculos, quando eu não olho para as tristezas, quando eu não olho para a mágoa, quando eu não olho para a culpa, mas quando eu olho para o alto, eu olho acima das minhas dificuldades, e eu olho para o Senhor Jesus, o meu Salvador, e Ele desenterra o seu olhar. Olhe para Jesus essa noite, porque é dele que vem o seu socorro, é dele que vem a sua libertação, é dele que vem a sua restauração, é dele que vem a paz que excede todo o entendimento, é dele que vem o amor que rompe todas as barreiras. Segundo ponto, é a confissão e o reconhecimento com a sua boca. Davi, ele olha para o alto, e ele não está nem aí para o exército que está atrás dele. Ele fala: eu olho para o alto, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então você precisa declarar com a sua boca quem é o seu socorro nas horas de angústia, nas horas de tribulação, porque Jesus está com você em todos os momentos. Jesus está com você em todos os momentos da sua vida. E o verso 8, para você entender, a palavra de Deus é viva, e a palavra diz assim: desde agora e para todo sempre, eu vou guardar a sua saída e a tua entrada, para todo sempre. Preste atenção, isso é presente. A palavra de Deus é viva hoje em nossas vidas. Então é uma decisão que você precisa tomar hoje, desde agora, para todo sempre. Jesus, ele não quer saber do que passou. Jesus, ele não quer saber do que você já tentou fazer. Isso não te faz melhor ou pior, não. Ele te enxerga do mesmo jeito. Ele te enxerga como filho e como filha, amada e amada por Ele. Desde agora, você precisa olhar para Jesus e declarar com a sua boca: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E desde agora, até a consumação dos séculos, até o final da vida, Ele vai estar ao seu lado. Eu quero convidar você para se colocar em pé. E todos vocês que se expressaram de alguma maneira que precisa desse socorro, que precisa de Jesus, que se sentiu angustiado, eu quero convidar você para vir aqui à frente, que a nossa intercessão vai estar orando por você. E depois desse momento, se você quiser falar com algum deles em particular, você pode falar. Olha, nós não estamos aqui para apontar o dedo para você. Não me importa, você não tem vergonha, fala: olha, eu tentei me matar semana passada, eu pensei em me matar, eu escutei vozes, eu escutei sofismas falando assim: olha, tira a sua vida, você não é ninguém, você não é nada, você precisa morrer mesmo, você não tem nem coragem para se matar, você é um covarde, você é uma covarde. Ei, não escute essas mentiras de Satanás. Eu quero convidar você essa noite para você olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro, e declarar com a sua boca: e Jesus, desde agora, para todo sempre, Ele vai se fazer presente na sua vida.
em nome de Jesus.